Olá, aqui é o professor Antônio Oliveira. Bem-vindos a mais uma aula 7, massa específica e pressão dos fluidos. Este é um conteúdo que está no campo da hidrostática. Então, nós iremos falar sobre a massa específica e pressão dos fluidos. A física dos fluidos é a base da engenharia hidráulica. Um engenheiro nuclear pode estudar a vazão da água nas tubulações de um reator nuclear após alguns anos de uso. Um bioengenheiro pode estudar o fluxo de sangue nas artérias de um paciente. Um engenheiro aeronáutico pode projetar o sistema de controle dos flaps que ajudam um avião a pousar. Mas afinal, já que vamos falar sobre massa específica e pressão dos fluidos, o que é um fluido? O fluido é uma substância que pode escoar. Assumem a forma em que são colocados. Não resistem às forças paralelas à superfície. Resumindo, os fluidos são os líquidos e os gases, como é mostrado na figura. Os líquidos e os gases são os fluidos. E nós vamos ver que esses fluidos eles têm massa específica e os fluidos exercem pressão. Então, falando sobre massa específica, nos casos dos fluidos, que são substâncias sem forma definida, é mais útil falar em massa específica e pressão do que em massa e força. Vejamos algumas massas específicas de algumas substâncias ou objetos. Massa específica também é conhecido como densidade. Então vamos olhar aqui a massa específica ou a densidade de alguns objetos conhecidos. A densidade do ar a 20 graus Celsius e a 1 atmosfera equivale a aproximadamente 1,22 kg por metro cúbico. Imagine aí uma caixa de 1000 litros, então uma caixa de 1000 litros ela vai estar com 1,3 kg de ar ali dentro. Vamos agora para a massa específica ou a densidade do isopor. É de aproximadamente 1 vezes 10 ao quadrado quilograma por metro cúbico. Isso equivale, se a gente pegar uma caixa de 1000 litros, uma caixa de 1000 litros tem exatamente 1 metro cúbico. Então equivale aí a 100 kg em uma caixa de 1000 litros. Já o gelo tem aproximadamente 0,917 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Já está falando aí de aproximadamente um valor próximo de 1000 kg, ou seja, estamos falando aí 917 kg em um metro cúbico, ou seja, uma caixa de 1000 litros. Agora, se observarmos outras substâncias, como o sangue, a densidade do sangue é maior, ou a massa específica do sangue é maior do que a densidade da água. E quando a gente compara com o ferro, esse valor é muito maior, enquanto o sangue está falando de 1,60, o ferro a gente está falando de 7,9. E se pegarmos outros materiais, como por exemplo o mercúrio, que é conhecido como um metal pesado, ele tem uma alta densidade de 13,63 vezes 10 ao cubo. O que significa, lá naquela comparação com a caixa d'água, a gente está falando aí de 13.600 kg em uma caixa de 1000 litros. Mas afinal, como é que a gente determina essa massa específica? Para determinar a massa específica, denominada pela letra ρ de um fluido, em um ponto do material, isolamos o pequeno elemento de volume em torno do ponto e medimos a massa desse fluido contido nesse elemento de volume. Então, assim, a massa específica vai ser ΔN por ΔV. Podemos simplificar e dizer que na prática a densidade é a massa por volume. Então é assim que vamos medir a massa específica ou a densidade de um material. Vai ser a massa dividido pelo volume. A pressão. Eu falei lá no início que os fluidos exercem pressão. Então vamos entender o que é pressão. Observando aqui a fórmula, a gente está dizendo que a pressão é uma força exercida pela área. Por isso que a gente está dizendo P é igual a ΔF por ΔA, onde esse F é a força e esse ΔA é a área. Vamos à leitura aqui. Considere um pequeno sensor de pressão suspenso em recipiente cheio de fluido, como é mostrado na figura. O sensor é formado por um êmbolo de área ΔA que pode deslizar no interior de um cilindro fechado que repousa em uma mola. O mostrador registra o deslocamento sofrido pela mola, que está calibrada, ao ser comprimida pelo fluido, indicando assim o módulo da força que age sobre o êmbolo. Vamos definir a pressão sobre o êmbolo por meio da equação. A pressão é a força que é exercida sobre essa pequena área. Teoricamente, a pressão de um ponto qualquer do fluido é o limite dessa razão quando a área de um êmbolo tende a zero. Aqui nós estamos usando uma notação matemática que é o limite. Talvez vocês já tenham visto ou não, mas não se atenham a isso. Aqui nós vamos fazer uma utilização prática, onde nós temos uma expressão matemática, onde a pressão
é igual à força sobre a área, em que esse F é o módulo da força normal que está sujeita à superfície de área A. Quais são as unidades de pressão? No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em Newton e a área em metros quadrados. Então, nós chamamos esse Newton por metro quadrado de Pascal. Então, a unidade de pressão é o Pascal. Porém, existem outras unidades que são utilizadas para medir pressão. Nós também temos o bar, o ATM, ou atmosfera, o Torricelli e o PSI. Destaca-se que o Torricelli é a mesma coisa que milímetro de mercúrio. Essa medida de milímetro de mercúrio é bem utilizada quando se faz a aferição da pressão arterial de uma pessoa, onde normalmente é colocado que a pessoa tem ali 120 por 80, ou 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, ou 12 por 8, que na realidade é 12 centímetros de mercúrio por 8 centímetros de mercúrio. Essa unidade se aproxima muito do que a gente chama de Torricelli. E nós também temos o PSI, que é libra por polegada ao quadrado. Aqui temos algumas relações nessa tabela. Observe que 1 Pascal ele equivale a 10 a 5 bar, que equivale aproximadamente a 9,87 vezes 10 a menos 6 atm. E assim por diante, se observarmos essa tabela. Então, como eu já disse lá atrás na tabela, a atmosfera é uma unidade de pressão e é, como o nome indica, a pressão média aproximada da atmosfera ao nível do mar. O Torricelli, ou Thor, é o nome dado em homenagem ao evangelista Torricelli, que inventou o barômetro de mercúrio, que já foi chamado de milímetro de mercúrio. Já a abreviação de libra por polegada ao quadrado é o PSI em inglês, que vem do pound per square inch. Essa é o PSI. Para quem tem carro, para quem tem moto e já teve que encher o pneu naquelas bombas, vocês podem prestar atenção que aquelas bombas estão em PSI. Normalmente você enche o pneu do carro, ou o pneu de uma moto, ou o pneu de uma bicicleta entre 30 a 35 PSI. É a pressão que esses pneus suportam. Vejamos algumas pressões para determinadas situações. A pressão da fossa oceânica mais profunda está em torno de 1,1 vezes 10 a oitava Pascal. A pressão de um salto alto em uma pista de dança está aproximadamente em 10 elevado a 6 Pascal. Já a pressão de um pneu de um automóvel em Pascal fica aproximadamente a 2 vezes 10 a quinta Pascal. Já a pressão atmosférica ao nível do mar fica em torno de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Falando da biologia, a pressão arterial sistólica normal fica em torno de 1,63 vezes 10 a quarta Pascal. Agora vamos a exemplos. Exemplo 1. Qual a pressão em Pascal de um pneu de um veículo que foi preenchido com uma pressão de 30 PSI? A solução. Primeiro, nós temos como dado que 1 PSI é igual a 6.894,757 Pascal. Então, vamos utilizar uma regra de 3. Se 1 PSI equivale a 6.894,757 Pascal, então 30 PSI equivale a X. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que 1x é igual a 30 vezes 6.894,757. Fazendo essa multiplicação, ou seja, 30 vezes 6.894, eu vou encontrar que x é igual a 206.842,7 Pascal. Exemplo 2. Uma sala tem 4 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Letra A. Qual é a massa do ar contido na sala se a pressão do ar é de 1 atm? Letra B. Qual é o módulo da força que a atmosfera exerce, de cima para baixo, sobre a cabeça de uma pessoa, que tem uma área na ordem de 0,040 metros quadrados? Solução. Para a letra A, nós queremos a massa contida na sala. Como é que eu posso calcular isso? Se pegarmos a expressão que foi dada, onde a densidade é a massa pelo volume, e nós sabemos que o ar tem uma densidade específica, que foi dada na tabela, que é apresentada aqui também, que a densidade do ar é de 1,21 kg/m3, então eu posso utilizar essa expressão para encontrar a massa. Então eu posso utilizar essa equação da densidade, que a densidade é a massa dividido pelo volume, para encontrar a massa. Então eu não tenho a massa, mas eu tenho a densidade. Eu não tenho exatamente o volume, mas eu posso calcular. Como é que nós calculamos o volume? O volume dessa sala
vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos substituir esses valores. Quem é o comprimento? 4 metros. Quem é a largura? 4,5 metros. E quem é a altura? 2,5 metros. Então, fazendo essa multiplicação, nós encontramos o volume. Assim, o volume é de 45 metros cúbicos. Como a incógnita que faltava nessa equação ρ é igual a massa dividido pelo volume, era o volume, então agora eu tenho ρ e tenho volume, então eu posso encontrar a massa. É claro que eu vou reescrever essa equação para a massa. Isolando para a massa, ficamos que a massa é igual à densidade vezes o volume. É dito que a densidade do ar é de 1,21 kg metro cúbico e o volume da sala é de 45 metros cúbicos. Então, fazendo essa multiplicação, nós encontramos que a massa de ar contida na sala é de 54,5 kg. Então, assim encontramos o resultado para a letra A. A letra B fica para o aluno. E aqui apenas vou dar uma dica de como resolvê-la. Na letra B, nós queremos saber qual é a força. Qual é o dado que nós temos? Nós temos que a pressão é de 1 atm e nós temos que a área é de 0,040 metros quadrados. Então, considerando esses dois dados, nós podemos encontrar a força. Sabemos que pressão é força sobre área. Então, a força vai ser a pressão vezes a área. A área nós temos é 0,40 metros quadrados. E a pressão também nós temos, é de 1 atm. Mas aqui, cuidado, a pressão não deve estar em atm, a pressão deve estar em Pascal, para que eu tenha a força em Newton. Então, eu transformo esse 1 atm em Pascal. Então, 1 atm em Pascal vai dar um determinado valor e multiplico pela área. E assim eu vou ter a força que a atmosfera exerce sobre a cabeça de uma pessoa. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado e até a próxima.